vou colocar minha apresentação. Estão vendo, né? Bom, nós vamos falar hoje à tarde sobre uma questão que permeia quase todas as cidades brasileiras e as dificuldades ou os aspectos de inundação que ocorrem, como vocês observam no noticiário com grande frequência, que é o problema de inundação dentro da cidade. Esse é um problema porque, de certa forma, não tem uma solução adequada na nossa gestão institucional brasileira. Como ele é um problema e não tem recuperação de custo, nós choramos todos os eventos de cheia e tudo continua mais ou menos como sempre teve. Então, esse é o grande dilema e nós vamos abordar esse tema, como buscar essa sustentabilidade. Em primeiro lugar, é importante ter um olhar sobre toda a cidade, em que você tem um processo de urbanização com muito cimento, aumento de temperatura, e que provocam inundações e vazões de estiagem. Ali vocês têm na figura a área urbana, os mananciais de onde tiramos a água e o que nós jogamos de volta, que é bastante contaminação, problemas de enchente, etc. Nós temos, na realidade, um ciclo de contaminação dentro da maioria das cidades. Erosão do solo, emissão de contaminantes, vazão sem tratamento, resíduos e qualidade da água deteriorada. O ambiente sofre com isso, com ar e águas poluídas, enchente e perda de ambiente urbano. Na seca não existe quantidade de água suficiente e não tem qualidade, devido ao esgoto sem tratamento. Na enchente, as inundações são frequentes, com transferência de impacto dentro da cidade. E a caricatura que tem abaixo ali mostra, de certa forma, que nós tiramos a água limpa e deterioramos nosso meio ambiente. Eu tenho um paper que eu fiz há pouco tempo atrás que mostra que, utilizando alguns indicadores, quanto de água nós usamos, uma cidade usa, e quanto representa em relação ao tamanho da cidade. A gente chega à conclusão que no Brasil, para fechar a sustentabilidade e por falta de tratamento de esgoto, nós precisamos 200 vezes a área da cidade para fechar o ciclo. Portanto, nós estamos muito longe de um ciclo fechado e sustentável. Você tem contaminação das fontes de mananciais, qualidade de água ruim, aumento da vazão pela urbanização do solo, erosão e resíduos sólidos. Esse é um pouco do conjunto dos impactos. No caso específico da drenagem, você tem dois tipos básicos de inundação. A inundação ribeirinha, que é quando o rio sai do leito menor e inunda a quem ocupa os vales de inundação, que são um processo que ocorre há milhares de anos, portanto não é novo, mas todos aqueles que ocupam um vale de inundação sofrem desse problema por estar ocupando uma área de risco, e é um problema recorrente em muitas cidades. Tem regiões e cidades do Brasil que sofrem com muita frequência esse tipo de problema. E a drenagem urbana, que é a inundação que ocorre em função da urbanização dos espaços urbanos, em que a gente aumenta as áreas impermeáveis e faz com que aumente o escoamento, a frequência e a inundação. Esse é um problema criado por nós mesmos quando nós ocupamos as cidades. Com o resultado, nós temos perda de vidas, prejuízos econômicos, sociais, ambientais e poluição difusa. Na drenagem, que é o último que eu mencionei, os três impactos principais são aumento da vazão máxima, à medida que você vai urbanizando, as inundações começam a aumentar de frequência, por causa da impermeabilização e da aceleração do escoamento pelos condutos e canais. Aumento da descarga de resíduos sólidos por erosão e sedimentação e por carrear o lixo que não é limpo e disposto de forma adequada. E a poluente, que é a lavagem da superfície urbana contaminada, que vai parar na água. Numa enchente, a contaminação de poluentes é pior que o esgoto não tratado. E isso a maioria das pessoas não percebe que existe. Os Estados Unidos, quando controlou
os efluentes de esgoto de todas as cidades americanas, depois de gastar 400 bilhões de dólares, verificou que não bastava só tratar esgoto, você tinha que controlar também águas pluviais. E vem desde os anos 90 trabalhando nesse sentido. Erosão, escorregamento de costas, doenças de veiculação hídrica são cenários desse tipo. A figura que vocês veem ali é a cidade de Belo Horizonte, mostrando ao longo do tempo, à medida que ela foi crescendo, o aumento de habitantes e o aumento da frequência de inundação. Aí vocês têm uma figura mostrando uma área florestada e depois urbanizada, a mudança do ciclo hidrológico, que você tem antes 40% de evapotranspiração, 10% de escoamento superficial e água subterrânea 50%, se transforma, reduz a evapotranspiração e reduz a água subterrânea, aumentando tudo isso o escoamento superficial. Um aumento significativo. Você, 1 metro quadrado de área impermeável, aumenta 600% o escoamento. E como ocorre isso na cidade? À medida que os loteamentos vão sendo aprovados, a vazão vai aumentando, como mostra naquela figura da direita. Quando termina de aumentar, aquele pico que existia quando era natural está 6 vezes maior. E aquela população que ocupava rio abaixo está sofrendo inundação que não tinha antes. Esse é o efeito cumulativo que ocorre nas bacias hidrográficas urbanas dentro das cidades. Além disso, você tem erosão nas áreas que têm mais declividades, pelo efeito do desmatamento da área, ocupação, você tem uma grande produção de material sólido que vai entupir as redes de escoamento, além de destruir parte da superfície. À medida que a cidade cresce e começa a pavimentar, ela vai mudando a configuração do resíduo sólido, ele vai aumentando o lixo que vai parar na drenagem, que vai deteriorando e que vai ocupando o caminho do escoamento. Então, são esses problemas dos sólidos. Aqui vocês têm imagens normalmente ninguém calcula-se o sólido que limpa as ruas e o sólido de coleta domiciliar, mas ninguém calcula quanto disso vai para a drenagem. E aí você tem eventos, imagens de sistemas hídricos totalmente contaminados com resíduos sólidos, né? Aqui mostra um panorama da qualidade da água. Se vocês olharem aquela figura, ela mostra um conjunto de amostras de água que como se tivesse tirado a cada 5 minutos da hora, né? Nota-se que a chuva começa a 15 minutos da hora, as primeiras 2 garrafinhas são cinza escura, depois elas ficam preta e depois elas ficam com a cor da terra. Significa que 90% da carga que chega da lavagem das ruas ocorre nos primeiros minutos da chuva. Nos primeiros 20 milímetros de chuva, você tem grande parte da carga de orgânicos e de metais, muito metais na água, em função do tudo que é aquilo que se utiliza na cidade, que vai parar no ar, que depois vai para a superfície. Depois foram feitas 3 bacias e o decreto e ao longo do tempo foram feitos todos os planos das outras bacias e até hoje estão fazendo as obras. O não estrutural, manual, regulação, depois de 7 anos nós avaliamos o efeito do decreto de drenagem e se economizou em custos evitados 3 milhões de dólares por ano e hoje tem mais de 300, muito mais do que 300 locais de amortecimento na cidade construídos em função da regulação. Aqui é a bacia do Rio Dilúvio, aqui são medidas de um plano de drenagem, que eu vou passar rapidamente, você vai controlando com os espaços ao longo da cidade, e aqui mostra os 22, uma bacia de 76 quilômetros quadrados, com 22 locais de amortecimento e custou $1 milhão por quilômetro quadrado. Bom, em conclusão, o aumento da resiliência não é somente sobreviver ao risco, mas ter qualidade de vida e prevenção. A necessidade da integração dos planos de serviço e compliance sobre a área. Existe uma grande oportunidade de inovar e mudar nosso ambiente. O Brasil tem 86% da população em cidades, e as cidades estão frequentemente sujeitas a essas inundações. As cidades que mudarem serão vitrines para o futuro da sustentabilidade, atrai serviços, negócio, alta renda, emprego e produtos.
existem mecanismos de induzir, mas não espere que o poder público será o driver, mas sim o facilitador.